Em meio ao frenético ritmo da Nova York da década de 1930, uma cidade que tentava se reconstruir após o pesadelo da Grande Depressão, uma ideia ousada começou a ganhar forma. Nova York sempre foi uma metrópole marcada pela ambição, mas agora, mais do que nunca, precisava de um símbolo. Algo que fosse mais alto, mais impressionante, mais forte, um reflexo de sua resiliência diante das adversidades. E foi nesse cenário, em um momento de incertezas, que o sonho de criar o maior e mais majestoso arranha-céu do mundo tomou forma. O empresário John J. Haskob, impulsionado por sua visão e pela necessidade de criar uma obra que simbolizasse a força de sua cidade, tomou uma decisão audaciosa: construir um edifício que fosse mais que um prédio. Seria o Império de Nova York, o edifício que faria a cidade ser reconhecida e reverenciada mundialmente. Para isso, ele contou com a expertise de William F. Lamb, um arquiteto que, com suas mãos habilidosas, transformaria aquela ideia em algo tangível. E assim, em 1929, o projeto foi lançado, se tornando um ícone da arquitetura. Mas o que ninguém sabia é que este prédio não seria apenas mais um edifício. Ele seria a personificação do espírito humano, resistente, determinado, incansável. E claro, isso significava que o caminho para sua construção não seria nada fácil. Mas antes de nos aprofundarmos nas batalhas enfrentadas durante essa jornada monumental, é essencial entender como a engenharia e a inovação começaram a moldar o destino do Empire State Building. Imagina o cenário. O ano é 1930. A Grande Depressão engolfa o mundo. Mas, em Nova York, os sons dos martelos e das serras estão prestes a marcar o ritmo da cidade de uma maneira nunca antes vista. A construção do Empire State Building era, sem dúvida, uma aposta arriscada. Mas aqueles que estavam na linha de frente sabiam que a visão era maior do que qualquer crise econômica. William F. Lamb, o arquiteto à frente do projeto, tinha um plano audacioso. Ele precisava de um edifício de 102 andares, com a altura de mais de 440 metros. Não era apenas uma questão de design, era uma questão de criar uma estrutura capaz de suportar ventos fortes e, ainda assim, se manter firme diante dos desafios urbanos. Mas como transformar uma ideia grandiosa em realidade quando o horizonte parecia cheio de dúvidas e incertezas? A solução estava nas mãos da engenharia, mais especificamente na habilidade de engenheiros que, através de inovações tecnológicas e materiais inéditos, estavam prestes a redefinir o conceito de construção. As técnicas que estavam sendo utilizadas ali eram pioneiras. O uso de aço estrutural de alta resistência, que proporcionava maior estabilidade e segurança, foi uma das maiores revoluções da época. Mas essa engenharia de ponta não foi só responsável pela edificação física do Empire State. Ela também exigiu uma coragem ainda maior por parte dos trabalhadores que, em condições desafiadoras e sob um ritmo intenso, enfrentaram perigos inimagináveis. Eles se tornaram parte de uma história maior, algo que transcenderia o tempo. E enquanto o avanço da construção ganhava força, a cidade de Nova York, como um observador atento, aguardava ansiosamente o que viria a seguir. Agora, imagine-se lá em cima, no topo de uma estrutura de aço, balançando com o vento cortante da cidade que nunca dorme. Homens, vindos de todos os cantos, se lançavam ao desafio. Eles não eram apenas trabalhadores, eram visionários, protagonistas de uma narrativa sem precedentes. Cada um deles se tornava uma peça essencial para dar forma ao Empire State Building, com uma mistura única de coragem e destreza. Esses homens, conhecidos como Rivet Boys, meninos dos rebites, desafiavam a gravidade a cada passo. Imagina só, o almoço em um pedaço de metal, a 70 andares de altura, com o vento batendo forte, a cidade pulsando abaixo e o horizonte de Nova York se expandindo diante de seus olhos. O aço que os sustentava era o mesmo que os desafiava,
E cada rebite que firmava um pedaço de metal no lugar era mais do que uma simples tarefa, era um símbolo de perseverança. Esses heróis anônimos sabiam que cada movimento precisava ser calculado, cada ação precisava ser precisa. Um deslize, um erro, e as consequências seriam fatais. No entanto, a confiança era inabalável, como se a própria cidade confiasse neles para se erguer para os céus. O medo, quando existia, ficava escondido atrás da adrenalina, da paixão por construir algo que resistiria ao teste do tempo. E enquanto o Empire State ganhava forma, suas sombras pairavam sobre a cidade. Um lembrete de que não eram apenas as máquinas e o aço que moldavam a cidade. Eram essas vidas, essas histórias, esses corações que batiam nas alturas. Mas o que faz uma construção monumental, como o Empire State Building, se tornar mais do que apenas uma obra de engenharia? É o enfrentamento das adversidades. A pressão era imensa, um prazo apertado, a necessidade de manter os custos baixos e, acima de tudo, a obrigação de não falhar. O trabalho era incessante. Com o custo das materiais subindo e os dias passando rapidamente, a única solução era intensificar cada passo, acelerar cada operação. Nada poderia dar errado, e o tempo não dava trégua. Cada segundo era uma batalha contra o relógio. De um lado, a construção ganhava forma. Do outro, os trabalhadores estavam continuamente sob o risco de uma queda fatal ou de um acidente irreparável. O vento cortante que batia nas altas estruturas e o peso das máquinas pesadas colocavam os operários em uma linha tênue entre a vida e a morte, enquanto o projeto seguia em uma velocidade que desafiava as leis da física. Mas as dificuldades eram ainda maiores do que imaginamos. Cada andava até o topo da estrutura, precisando carregar a sua própria carga. O medo de uma queda iminente, a tensão de trabalhar com máquinas pesadas e as condições climáticas adversas. O que fazia aqueles trabalhadores não se renderem era a crença na missão. Eles não estavam apenas levantando uma edificação de concreto e aço, estavam construindo um símbolo para a cidade, um marco para a posteridade. Enquanto o prédio se erguia, as incertezas tornavam-se parte da luta diária. Eles não tinham a certeza de como seria o amanhã, mas sabiam que cada dia de trabalho traria o Empire State Building mais perto da sua grande revelação. E, finalmente, no auge da construção, quando o Empire State Building tocava o céu, um silêncio quase reverente tomava conta de todos. O horizonte de Nova York, antes repleto de prédios baixos, agora tinha uma nova silhueta, imponente, refletindo a força de uma nação que acreditava em seus sonhos impossíveis. Para aqueles que estavam lá, era como se o mundo tivesse parado por um momento, admirando a magnitude do que haviam realizado. Foi o ponto de virada de uma nação marcada pela depressão econômica que enfrentava um dos momentos mais difíceis da história moderna, para um símbolo de resiliência e poder. O Empire State Building não era apenas uma estrutura de aço e vidro, mas um testemunho do espírito indomável da humanidade. Ele representava a coragem de olhar para o futuro, mesmo quando o presente parecia sombrio. Em cada andar, em cada viga, havia uma história não contada de sacrifício, de superação e de esperança. Mas o que muitos não imaginavam era que a maior batalha estava apenas começando. Afinal, agora que o prédio se erguia de forma imponente, como seria viver à sombra de uma obra dessa magnitude? Como a cidade e o mundo reagiriam à sua presença? Em 1º de maio de 1931, quando o Empire State Building finalmente foi inaugurado, o mundo estava em festa. A cidade de Nova York, sempre vibrante e cheia de vida, parecia ter recebido uma joia brilhante em seu meio. A cerimônia foi simples, mas carregada de significado. Lá estava ele, erguido em todo o seu esplendor, um gigante em um mar de prédios mais modestos, dominando o horizonte e os corações daqueles que estavam em sua presença. Milhares de pessoas se aglomeraram para ver o monumento em pé, muitos sem acreditar no que seus olhos estavam testemunhando.
O edifício, que se tornaria um dos maiores ícones do planeta, começou a ser visto não apenas como uma obra de engenharia, mas como um novo símbolo da esperança. Era como se, com o toque de um botão, o futuro tivesse sido projetado diante dos seus olhos. No topo do Empire State, o vento acariciava aqueles que chegavam ao seu ápice, e pela primeira vez, as ruas da cidade pareciam pequenas, como se os homens que as percorriam estivessem de repente mais perto do céu. Mas a pergunta que pairava no ar era inevitável: como manter-se no topo depois de conquistar o mundo com uma estrutura tão grandiosa? O que o Empire State Building significaria não apenas para Nova York, mas para o próprio conceito de altura e ambição humana. O Empire State Building não é apenas uma obra-prima da engenharia ou um marco arquitetônico. Ele é o símbolo da resistência humana diante das adversidades, um monumento à ambição sem limites e à visão de um futuro grandioso. Ao ser erguido em plena Grande Depressão, o prédio não só redefiniu o skyline de Nova York, mas também trouxe consigo uma mensagem poderosa, a de que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a força de vontade podem construir algo que durará por gerações. Hoje, o Empire State Building continua sendo mais do que apenas um edifício. Ele é um ícone da cultura pop, uma representação de nossa capacidade de sonhar alto e de transformar esses sonhos em realidade. A história de sua construção, marcada por desafios, inovações e o esforço coletivo de milhares de trabalhadores, nos lembra que o impossível, quando unido ao trabalho árduo e à visão de um futuro melhor, pode se tornar possível. E assim, o Empire State Building se mantém, não apenas como uma estrutura de concreto e aço, mas como um farol que guia nossa busca incessante pelo extraordinário. Uma verdadeira lembrança de que, no fim, os maiores feitos da humanidade começam com a coragem de olhar para cima e tentar alcançar o impossível.